Então tem um grupo de pessoas que estão clamando morte da panela, estão desesperadas. Mas há um outro grupo que diz assim: olha, mas Deus está aqui e nós vamos clamar a Ele, e esse efeito ruim vai ser cortado. Talvez você se envolveu numa fofoca, numa mentira. Talvez você caiu em algum laço do mal, e o efeito desse mal está corroendo a sua alma. Mas Deus está dizendo por meio dessa palavra, colocou farinha. Nesse caso aqui, no nosso caso, é a oração, é o Espírito Santo. E o profeta diz: agora voltem, podem comer, está tudo certo. Voltem a comer, está tudo bem, não tem mais veneno não. É assim quando Jesus entrar na sua vida. É assim quando o Espírito Santo entrar na sua mente. É assim quando o Espírito Santo entrar nos seus caminhos. Diga: não haverá mais veneno, não haverá mais morte, não haverá mais. Porque simplesmente Deus está agindo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, diz o seguinte: depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos, encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provavam, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam, presta atenção aí, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Repito: e já não havia mais perigo no caldeirão. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz, e em nome de Jesus. Amém, pessoal? O bispo, o senhor trouxe esse texto para pregar hoje na igreja, num culto de domingo? Sim, aqui tem um mistério, aqui tem um segredo. O primeiro segredo simples ou a primeira dica simples é: se você não sabe cozinhar, se você não sabe preparar um prato, então teu lugar não é na cozinha. Brincadeira. Escuta, pessoal, nós estamos diante de um texto em que os homens de Deus, profeta Eliseu com alguns homens, estavam numa missão. Pararam no lugar e deu fome. E o profeta disse: pega aquela panela, faz um ensopado, faz alguma coisa para a gente comer. Aí eles foram lá, pegaram alguns ingredientes, cortaram. Tem planta que você não pode comer, algum fruto de alguma planta que você não pode comer. E alguém, não sabendo disso, pegou o fruto de uma árvore, uma planta, e colocou dentro da panela, mexeu e deu para o pessoal comer. E quando eles comeram, eles cuspiram e disseram: há morte na panela. É uma expressão que poderia ser dito o seguinte: quem comer isso aí morre. Está me entendendo, pessoal? Quem comer isso, homem de Deus, quem comer isso aí morre. E aí o homem de Deus disse: me dá um pouco de farinha.
pegou a farinha, colocou dentro do caldeirão de novo, deu uma mexida, abençoou e disse: agora pode comer. Se você tivesse lá, você comia? Escuta, preste bem atenção que a mensagem começa agora. Isso aqui é mais profundo do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque essa panela aqui representa nós. Essa panela aqui representa eu. Essa panela aqui representa você. O que significa que não se pode colocar qualquer coisa dentro da panela. E aí eu já vou com a primeira pergunta para você. Você coloca dentro da sua panela qualquer coisa? Então toma cuidado com isso. Porque se você que não conhece dos ingredientes certos para fazer uma comida e coloca qualquer coisa, você pode comer e depois morrer, porque a comida ficou envenenada. Então quando eu disse que essa palavra tem muito mais a nos ensinar, tem mesmo. Foi um fato, a comida amargou, sei lá o que aconteceu na boca, e os homens disseram: a morte na panela, e agora nós vamos morrer. Clamaram. Aí a segunda parte, vem agora o homem de Deus e disse: eu vou orar, eu vou colocar um outro ingrediente e vai ficar tudo certo. Colocou a farinha, deu uma mexida e disse: pode comer agora. E eles comeram. Preste atenção aqui, pessoal. Se em alguma vez na sua vida, estou falando no sentido espiritual, você cometeu falhas, deslizes, colocou algum ingrediente na sua vida que deixou você amargurado, os homens disseram: a morte da panela. Se continuar assim, os homens vão morrer. Se você continuar assim, você vai morrer, espiritualmente falando. Você vai para cada vez mais longe da presença de Deus e não vai terminar bem. Por favor, quem está me entendendo, pessoal? Então Deus está falando através desta palavra que alguém disse: a morte na panela, a coisa errada, faça alguma coisa. E o homem de Deus fez alguma coisa, colocando um novo ingrediente. E é aí que a gente aprende. Eu coloquei coisas erradas na minha vida, mas agora eu vou clamar a Deus. Deus vai me orientar, para que agora eu saiba tomar as atitudes certas, escolher os ingredientes certos. Será que não está na hora de você refletir? Porque se há muito você vem gritando e dizendo: a morte na panela, ou traduzindo: não tenho sorte, na minha vida é só fracasso, na minha vida é só sofrimento. Esse seria o grito de dizer: a morte na panela. Você já vem confessando isso já há muito tempo, há anos. Mas ali tinha um servo de Deus, ali tinha um profeta, e ele disse: calma, pessoal, tem jeito para isso. E Deus está me usando para falar para você que tem jeito, que a sua vida não vai ficar assim, que não haverá mais morte. Diga: não haverá mais morte. Não, eu estou falando da morte, pessoal, não é da morte física, tá? Que todo dia, um dia a gente vai. Mas a morte que eu estou falando, não haverá mais morte. Não haverá mais morte na tua família, no teu casamento, na tua vida espiritual, nos teus negócios. Não haverá mais atrasos, não haverá mais má sorte. Por que não haverá? Eu estou falando de alguém que está dizendo assim: eu nasci para sofrer, minha vida se reduz a isso, à morte. Só se você quiser continuar assim. Como eu sei que você não quer, eu estou dizendo como o profeta disse: tragam-me farinha. Farinha é um ingrediente tão simples. Veja o que é a autoridade. Cientificamente, agora eu fui longe, hein? Cientificamente, farinha corta veneno de uma planta
ácida ou sei lá o quê? Cientificamente é comprovado isso? Não. Não. Mas o homem de Deus disse: bota a farinha. Orou. Esse efeito ruim vai ser cortado agora. Essa comida não vai estragar. Está me entendendo, pessoal? O que Deus está dizendo aqui? Essa comida não vai estragar. Eu abençoo em nome de Jesus. Começa a orar a partir de hoje assim. Você entrou numa situação ruim, como que dizem lá fora, beco sem saída. Há uma saída. Um ingrediente tão simples, farinha. Eu não estou dizendo para você chegar em casa agora, ir lá na cozinha e pegar um pote de farinha e colocar na sua cabeça. Não é isso. A farinha aqui vai representar o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. É algo que está tão perto de você, porque o Espírito Santo não está longe. Jesus disse: eu vou para o Pai preparar lugar. Eu vou para lá, mas eu vou deixar aqui com vocês quem, pessoal? Vamos lá, gente. Eu vou deixar quem? O Espírito Santo. Ou seja, o Senhor está dizendo o seguinte: o Espírito Santo está tão perto de você. Então, trocando por miúdos, eu quero dizer o seguinte: é tão simples. O Espírito Santo está perto de você, então busque o Espírito Santo. Você está ouvindo a palavra, então como é que você vai buscar o Espírito Santo? Você vai se dedicar mais na oração. Você vai se dedicar mais a vindo na igreja. Você vai se dedicar mais ao jejum. Você vai se dedicar mais à leitura da palavra. Você vai se alimentar do Espírito Santo. É um ingrediente que está perto de você, tal como era a farinha que estava perto dele. Poderia ser outra coisa, o café, sei lá, outra coisa. Mas o que fez a mudança de cortar aquele veneno não foi a farinha. Foi a farinha? Não. Foi a oração. Foi o Espírito Santo. Foi uma autoridade que estava em tese para dizer o seguinte: poxa vida, a gente está tão cansado e famintos, e fizemos aqui uma panela. Não vai para o lixo não, não vai para o mato não. Não vai estragar não. O inimigo é doido para estragar a sua vida. Sim ou não, pessoal? O inimigo é doido para estragar os seus sonhos. O inimigo é louco para estragar a sua vida, para colocar veneno na sua vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Pois é, tem poder, então clama. Se você está amarrado numa situação que você só diz: a morte na panela, a morte da minha vida, clama pelo sangue de Jesus. E esse efeito do mal corta. E aí eu me debrucei sobre esse mesmo capítulo ainda, e quero que você abra aí agora, por favor. Capítulo 4, verso 42. Veja, depois que o profeta Eliseu colocou a farinha e clamou e deu para eles comerem, horas depois, olha o que aconteceu. Verso 42. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como podereis servir isso? Olha a quantidade de gente, pessoal: 100 homens. Era muita gente. 100 homens. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos. Olha a fé aí, pessoal. Pois assim diz o Senhor: eles comerão. Eu gosto disso. O profeta está dizendo: assim diz eles comerão, e ainda sobrará.
Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Quantos homens eram? 100 homens. Coitados, estavam trabalhando, estavam cansados, com fome, tiveram uma experiência ali meia tosca no início, né? Mas o homem de Deus estava lá para dizer: isso vai mudar. Colocou a farinha, orou, podem comer agora. Comeram. Mas aí algumas horas depois, Deus enviou um homem. Eu pergunto para vocês, pessoal, vocês acreditam em milagre? Sim ou não? Vamos lá, quem acredita em milagre? Os homens estavam ali servindo, e o profeta também estava ali fazendo a sua parte, e Deus estava cuidando de tudo. Deus enviou um homem levando pães, e diz o texto aqui que não eram pães velhos, dormidos, nem bolorentos, não. Eram pães feitos dos primeiros grãos de colheita. Deveria ser um pão muito bom. E além do pão, levou-se também algumas, não dá número, né? Só fala algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao servo: sirva a todos. Aí o auxiliar vai dizer: meu senhor, é pouco. Esses pães são poucos, essas espigas são poucas. Vai ter briga se eu for servir eles, porque uns vão querer comer mais do que o outro, não vai dar para os outros. E olha o que a profecia, a palavra de Deus tem poder na boca de um servo fiel. Sirva a todos, porque assim diz o Senhor: vocês comerão e ainda sobrará. Chega a arrepia aqui, pessoal, sabe? Porque às vezes na nossa vida está faltando alguma coisa, ou a gente pensa que está faltando, porque Deus não deixa faltar. Essa semana falei muito sobre isso, não sei se vocês acompanharam nas orações. Desde segunda-feira eu venho tocando sobre esse assunto, sobre a questão de ganhar dinheiro, enricar e ter o suficiente. Quando Paulo ensinou isso também. O que a gente aprende é o seguinte: que Deus cuida de tudo e não deixa faltar absolutamente nada. A gente pode ter os nossos planos, sonhos, projetos, alvo, quero alcançar isso, quero alcançar aquilo, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? A gente pede tudo, e não está errado a gente pedir. Preste atenção aqui, pessoal. Não há problema nenhum de você pedir tudo para Deus. Agora, se Deus vai te dar, já é outra coisa. Não é verdade? Porque Deus não dá tudo que a gente pede. Dá? Você que é mãe, você que é pai, você dá tudo que o teu filho pede? Dê tudo para ele, você estraga ele. Então, como pai, como mãe, você faz o que? Um filtro. Você faz um filtro. Filho quer namorar, filha quer namorar, mas é nova, é novo demais. E você diz: filho, não vou te proibir, mas eu vou te ensinar. Se é muito novo, muito nova, namorar é bom para você, tem que namorar mesmo e casar. Mas nesse momento vai atrapalhar seu estudo, nesse momento vai atrapalhar sua vida espiritual, nesse momento vai atrapalhar alguma coisa. Espera aí, vai chegar a hora. Você está dando conselho, ou qualquer outro conselho, ou melhor, ceder ou conceder, né, ao que teu filho pediu. A gente pede tudo a Deus: Senhor, eu quero isso, também quero mais aquilo, também eu quero aquilo. Vai pedindo, e não há problema nenhum de você pedir. E aí Deus vai fazer como você que é pai, você que é mãe, vai colocar num filtro e vai dizer: eu vou te fazer melhor. Eu preparei algo muito melhor para você, ô glória. E para isso tem um tempo, sim ou não, pessoal? Então os homens estavam lá, tiveram aquela experiência, e Deus mandou alguém
leve pães para aqueles homens, levem espiga de milho. E o servo disse: mas vai ter briga, porque famintos como eles estão, e é pouco. E o profeta disse: assim diz o Senhor, todos comerão, todo mundo vai comer, todos comerão e ainda sobrará, e ainda sobrará. Nossa, gente, então Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você. Para com essa preocupação. Se você começou ficando preocupado, dizendo a morte na panela, ou seja, para mim não tem jeito, eu cheguei ao final da linha, acabou-se. Pare de confessar derrota, comece a clamar, comece a buscar pelo sangue de Jesus, e daqui a pouco aquela comida, aqueles ingredientes não serão perdidos. Deus vai colocar sua unção sobre o seu problema e vai ser resolvido. E aí, volte a comer. Daqui a pouco Deus vai mandar um anjo, Deus vai mandar alguém e vai trazer para você aquilo que você não pediu, mas chegou numa hora muito boa, porque você precisava. E aí eu vejo o cuidado de Deus. O profeta estava lá trabalhando, fazendo a sua missão, e lá do alto Deus viu: eu vou mandar alguém para levar, porque eles estão precisando. A gente não vê no texto o profeta dizendo: olha pessoal, lamento não ter para todo mundo, então pega só um pedacinho. Você não vê o profeta dizendo isso. O profeta está dizendo: todo mundo vai comer, vão se fartar e ainda sobrará. Você está vendo um homem de Deus que ele está debaixo de unção e dizendo: Deus enviou socorro. E você crê que Deus pode prover também na sua vida? E quando falo sobre da provisão, não estou me referindo apenas economicamente falando. Prover é Deus trazer algo que está faltando para você. O que está faltando? Saúde, Deus vai prover. O que está faltando? Paz, Deus vai mandar para você. O que está faltando? Deus vai mandar. Diga: eu creio. Deus vai mandar para você. E talvez vai usar alguém que você nunca viu, ou que não tinha intimidade. Deus vai usar alguém para dizer assim: olha, Deus mandou eu falar isso para você, entregar isso para você, é só bênção. Então tem um grupo de pessoas que estão clamando morte da panela, estão desesperadas. Mas há um outro grupo que diz assim: olha, mas Deus está aqui, e nós vamos clamar a Ele, e esse efeito ruim vai ser cortado. Esse efeito desse veneno será cortado. Sei lá o que, uma mentira. Talvez você se envolveu numa fofoca, numa mentira. Talvez você caiu em algum laço do mal, e o efeito desse mal está corroendo a sua alma. Mas Deus está dizendo por meio dessa palavra, colocou farinha. Nesse caso aqui, no nosso caso, é oração, é o Espírito Santo. E o profeta diz: agora voltem, podem comer, está tudo certo. Voltem a comer, está tudo bem, não tem mais veneno não. É assim quando Jesus entrar na sua vida. É assim quando o Espírito Santo entrar na sua mente. É assim quando o Espírito Santo entrar nos seus caminhos. Diga: não haverá mais veneno, não haverá mais morte, não haverá mais. Porque simplesmente Deus está agindo. E aí quando você pensa que acabou, acabou não. Deus mandou alguém para trazer mais suprimentos, para trazer pão, para trazer milho. Deus está mandando provisão para as nossas vidas. Então pessoal, quando eu li essa palavra ontem, eu disse: meu Deus, eu aprendo muita coisa aqui. A primeira lição que aprendemos aqui é saber que tipo de ingredientes estamos colocando dentro da nossa. Vamos lá, gente, aprende aí, pessoal. Primeira lição que aprendemos hoje é: somos uma panela. Que tipo de ingrediente estamos colocando dentro dela? Se não sabemos escolher, peça conselho. Se você não sabe cozinhar, pergunte a alguém que sabe. Porque você pode colocar um ingrediente errado e aí você dá uma dor de barriga.
Pergunte. Estou falando pela boca de Deus. Você está enfrentando uma crise, uma situação, peça conselhos, ouça alguém, busque ajuda, mas não tente fazer da sua cabeça ideias que não respeito, mas que talvez não são certas. Você acha que é, mas se não é certa, isso vai ser mais um problema para você. Então o que a gente está aprendendo hoje aqui, não sabe, pergunte. Não sabe, peça ajuda. Não haja pela emoção. Eu penso que o irmão lá, o servo lá que foi lá e pegou aqueles frutos de uma planta errada, ele não teve má intenção de fazer aquilo, até porque ele também ia comer. Não teve má intenção, era simplesmente a falta de quê? A falta de conhecimento. Olha o que a falta de conhecimento nos leva. E Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vai libertar você. Então conheça a palavra, conheça Jesus, conheça o Espírito Santo, procure ter intimidade com Cristo. Você nunca vai pegar caminho errado, você nunca vai se perder, ninguém nunca vai montar em cima de você para te oprimir, porque você está ali perguntando a pessoa certa, sendo guiado pelo Espírito Santo. E assim como Deus falou ao meu coração, eu quero terminar agora essa palavra dizendo para você, seguindo a orientação de Deus e o exemplo do profeta Eliseu, buscou autoridade, usou a autoridade, não apavorou seus colegas, não apavorou os homens que estavam com ele, mas usou a autoridade. Eu vou orar e o milagre vai acontecer. E quando a outra provisão chegou, aos olhos do servo era pouco, mas o profeta continua dizendo: mas foi Deus que mandou, e se foi Deus que mandou, todo mundo vai comer. Se foi Deus que mandou, ainda vai sobrar. Eu sei que nós estamos chegando aí ao final do ano, e há muitas pessoas que dizem assim: será que eu vou conseguir suprir? Será que eu vou conseguir? Ei, vai sobrar, meu irmão, vai sobrar. Levanta as mãos, diga: eu creio, vai sobrar, gente. Você vai se alimentar, você vai desfrutar e ainda vai. Esse é o nosso Deus. Então você que está aí, opa, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo, não apenas financeiramente falando, mas alguns outros sonhos e planos que você tem. Tudo está no controle de Deus. Agora, não perca você o controle, ou queira fazer do seu jeito. Busque orientação. Não sabe, busque orientação. Não sabe fazer, peça ajuda. E uma vez recebendo a ajuda, a direção, pratique, confie, e Deus vai surpreender você. Você crê nessa palavra? Levanta as suas mãos, diga: eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Agora fica de pé e glorifica ao Senhor bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.